Glória a Deus. É porque é mais fácil estar sentado do que estar cá à frente. Está a ver que ninguém concordava comigo. Um dia estava numa reunião de jovens, convidaram um moço para dar os anúncios e ele tremia por todo lado. Normal. Malta ria, mas alguns não foi só rir, foi mesmo gozar. Tal, quando eu subi para pregar, tal, quem é que gozou? Ei, estou ganhando cá. Toma lá, agora fala tu. Olha, nem abriu a boca. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos meditar um bocadinho na palavra de Deus e eu gostaria de dar como título estas primeiras mensagens de 2015. Novo ano, às vezes é aquela mentalidade, novo, como é que é? Novo ano, vida nova. E eu gostaria de falar sobre, dar como título desta série, Pensando como filhos de Deus. Pensar como filhos de Deus. Pensar como filhos de Deus. Igreja, ao longo da vida, nós adquirimos muitas ideias, muitos pensamentos que nós abraçamos ao longo da vida, muitos conceitos que, por um lado, até podem ser até populares, podem ser até aceitáveis na nossa sociedade, ou a forma natural da nossa sociedade de pensar, ou agir e viver, mas algumas delas, ou muitas delas, não são de acordo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Alguns conceitos, não é? Podem e são populares na maioria das bocas do ser humano, mas não são de acordo com a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus, vamos ler 3 versículos bases para toda esta série. A palavra de Deus diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na Bíblia para Todos, por exemplo, diz assim: não vivam de acordo com as armas deste mundo, ou perdão, não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Porque então vão compreender qual é a vontade de Deus. E então, ele diz, olha, isso é o que é bom, isso é o que lhe é agradável e isso é o que é perfeito. Ou seja, não vivam de acordo com aquilo que é o senso comum. Não vivam de acordo com aquilo que é o popular. Não vivam de acordo em termos de pensamento com aquilo que é o normal. Mas que possamos transformar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Outro versículo é Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Vocês querem abrir? Provérbios 23, 7. Diz assim a palavra de Deus: Pois como imaginou na sua alma, assim é. Há uma outra tradução que diz assim: como o homem pensa no seu coração, assim será. Ou seja, nós formamos uma imagem a nosso respeito dentro de nós e tornamos-nos naquilo que pensamos que somos. Alguém dizia o seguinte: pensamentos têm o potencial de se transformar em palavras. As palavras, elas transformam-se em ações. As ações, elas transformam-se em hábitos. E os hábitos, eles vão se transformar num caráter. E o caráter vai determinar o nosso destino. Então poderíamos pensar que é muito importante a nossa maneira de pensar
Porque a nossa maneira de pensar vai determinar o futuro da nossa vida. Por exemplo, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 10, 5 e terminamos de abrir. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Então torna-se importante o cuidado que temos com os nossos pensamentos. Vivemos num tempo que temos cuidado com o corpo, mais do que há 20 anos atrás. Temos cuidado com o colesterol, não é? Temos cuidado com os diabetes. Então somos exortados a ter cuidado com o que comemos, que influencia a nossa saúde. O que a palavra de Deus a dizer é que os nossos pensamentos influenciam a nossa vida. E às vezes não temos cuidado. Ou não fazemos uma dieta em relação aos pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. O apóstolo Paulo diz assim, olha, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levante cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Na Bíblia para Todos, o versículo 4 da Bíblia para Todos diz, olha, deitemos fora ou deitamos abaixo as ideias erradas. Ideias erradas, conceitos errados, pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos levar o nosso pensamento à obediência de Cristo, ou seja, obrigar, entre aspas, a nossa mente a obedecer a Cristo, a retirar alguns pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, embora possam ser populares, embora possa ser pastor, mas eu sempre ouvi isso, olha, esta é a minha experiência, não importando até a tua experiência, se não é de acordo com a palavra de Deus, somos exortados a nos esforçar a levar o nosso pensamento a pensar como Deus, pensar como filhos de Deus, porque isso nos vai ajudar a agir como filhos de Deus. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu penso. E esta é a introdução para toda esta série de pensar como filhos de Deus. Hoje vamos responder a esta pergunta. Como é que tu te vês a ti próprio? Como é que tu olhas para ti próprio? Diga ao irmão lado, olha, como é que tu te vês a ti próprio? Bem, eu não estou a falar vê-te ao espelho, porque todos vocês são maravilhosos. Únicos. Sério. Não estamos a brincar, é verdade. Vocês são preciosos. És tão único, que a tua esposa apaixonou-se por ti. E ao contrário também. Ai, pastor, e eu? Calma, vem a caminho. Os que quiserem, não, isso é só um exemplo. Eu não estou a falar como é que nos vemos ao espelho, mas eu não me refiro à aparência física, mas como é que tu te vês como pessoa? Qual é o conceito que tens de ti mesmo? Qual é a opinião que tu tens de ti mesmo? Porque de acordo com aquilo que lemos, se tu não te consegues ver como uma pessoa bem-sucedida, tu nunca serás uma pessoa bem-sucedida. Se tu não consegues te ver como uma pessoa vitoriosa, tu nunca vais alcançar a vitória. E o problema está, por vezes, na nossa baixa autoestima. Alguns também têm a estima lá muito alta. Mas isso é para a semana. Deus não te pode usar sem primeiro mudar a tua mentalidade. Por exemplo, Juízes capítulo 12. Há lá uma história, Juízes capítulo 6, fala lá de um jovem chamado Gedeão. E houve um tempo muito específico em que o povo de Israel estava a ser roubado, literalmente, pelos medianitas. O povo de Deus semeava, trabalhava, colhia, e depois da colheita, vinham os medianitas e roubavam. Levavam tudo. E diz que Gedeão, em Juízes, capítulo 6, verso 12, estava a malhar trigo. Isto também é uma coisa interessante. Ou seja, Gedeão não deixou de fazer o que devia de fazer, apesar de estar a ser roubado. É porque às vezes nós temos esta mentalidade, pastor, vou trabalhar para quê? 450 euros, 500 euros, não é nada. Bem, se não trabalhares nada, não recebes nada, é bem pior. Os nossos paizinhos, as nossas avós, se calhar trabalharam por menos que isso. O meu pai faleceu tinha eu 11 anos, a minha mãe diz que trabalhava quase, era tudo para o infantário.
Mas hoje, às vezes, o pessoal quer ter tudo e mais alguma coisa e não vale a pena. Não vale a pena é ficar a dormir na cama. Isso é que não vale a pena. Porque o Gedeão continuava a malhar o trigo. Gedeão continuava a fazer com determinação aquilo que devia de fazer, sempre com a hipótese de vir a ser roubado. Dizer assim, não vale a pena, estou a trabalhar para os outros. Mas espera lá, entre o ser roubado pode ser que alguma coisa eu ainda consiga ficar. E diz que um anjo lhe apareceu e disse, Gedeão, homem valoroso. Ele olhou para o lado, valoroso, eu? E ele começou a lamentar-se. Eu sou. Porque Deus disse, olha, eu vou-te usar. E tu vais libertar o povo das mãos dos midianitas. Eu sou o mais novo da família. A minha família é a mais pobre. Ou seja, a autoimagem que ele tinha dele próprio é eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, eu não presto, eu jamais. E às vezes essa é a mentalidade do nosso país. Eu não estou a dizer que vivemos no país das maravilhas. Nada disso. Mas às vezes temos esta mentalidade, não, nós não somos capazes, nós nunca vamos conseguir. E habituamos apenas a olhar para os outros, a idolatrar os outros lá fora, até como igreja. Se vivesse na Austrália, não importa os outros, vamos olhar para nós próprios e dizer, não, porque Deus teve de trabalhar com a mentalidade deste homem. Deus disse assim, eu vou ser contigo, não vou ser, mas eu vou ser contigo, não. Até Deus conseguir mudar aquela mentalidade, para depois conseguir usar. E de facto Gedeão foi usado nas mãos de Deus e o povo de Deus foi liberto. Concordam comigo ou não? Mas primeiro Deus teve de trabalhar com aquela mentalidade. Primeiro Deus teve de trabalhar com aquela autoimagem baixa, destruída. E às vezes nós somos os culpados disso. Não vamos culpar os nossos pais se o fizeram, mas às vezes os pais são culpados disso. Eu estava a pensar neste estudo bíblico e estava a estudar uma pesquisa que não tem a ver com a Bíblia. E que ele diz que o ambiente familiar é o fator que mais influencia a autoestima das crianças. O que a sua família pensa dela é de fundamental importância. É recomendável que os pais não se esqueçam das conquistas dos seus filhos. Se o bebê começa a andar, mas a maior parte dos pais vê a situação como uma obrigação e não como uma conquista do bebê. E o bebê não se sentirá suficientemente estimulado a seguir esforçando-se para conseguir novas conquistas. Quantas vezes isso acontece? Oh pai, então como é que foi a nota? Foi 13. Até o António. O António teve 15. Burro. Passei de ano. Fazes mais que a tua obrigação, não fazes mais nada na vida. Diga ao meu lado, ninguém pensa assim. Mas sem querer, não estamos a estimular. Como que algum feito, porque conseguiste mais uma barreira, mais uma etapa, vamos lá, vais conseguir. Não, fazes mais que a tua obrigação. E depois se os professores forem assim, um ao outro, graças a Deus que não são. E se depois se os patrões forem assim, tu és paga para trabalhar. E mesmo nós vamos receber a irmã ali do café, recebemos o café, às vezes, obrigado, não, ela é paga para isso. Não estou a falar do café aqui, estou a falar do café em qualquer lado. O bancário serviu bem, não faz mais que a obrigação dele, está aqui é para isso mesmo. Esta é a nossa mentalidade. Temos assim uma mentalidade de agradecimento. Porque o agradecer é estimular, estás a fazer bem, estás a fazer até diferente de muitos outros. Isso nos leva, porque isso cria uma autoimagem negativa de nós mesmos. Mas depois queremos, Deus é grande, claro, Deus é poderoso, claro, Deus pode, claro. Às vezes o que Deus não consegue é mudar a nossa cabeça. E precisamos mudar esta mentalidade. De dizer, não, Deus é conosco. Por exemplo, outro exemplo, em Êxodo, no capítulo, ou em Êxodo, não, em Números, capítulo 14, aquela passagem quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Moisés libertou-os ou encabeçou essa liderança e o povo saiu do Egito, certo? Lá mais à frente Deus disse assim a Moisés, olha, envia lá 12 espias para ver como é que é a terra que Deus tinha prometido, será uma terra boa, que emana leite e mel, etc, etc, etc. E então eles foram, 12 desses homens foram espiar a terra, foram ver como é que era a figueira.
Diz que trouxeram um cacho de uvas, 2 homens. Bem, aquilo devia ser, cada uva, devia ser o quê? Um melão. Aquilo dava para uma refeição. E alguns, e 10 deles disseram assim, a terra é boa, epá, olha, este é o fruto maravilhoso, mas, diga ao irmão lá, mas, espera aí, não te animes tanto, rapaz, calma, tem os seus ses. Há lá os filhos de Inac, descendentes de gigantes, pá, os homens são grandes, as cidades são fortes. Ou seja, terminou em dizer assim, é impossível, esquece lá isso, para que isso não é para ti. E às vezes essa é a nossa mentalidade. Eu juro, tal, tenho aquela ideia daquele negócio. Ah pá, isso já muita gente já tem isso. Claro, tudo o que é bom está ocupado. Ou não? Nem pensas que tiveste a ideia para a primeira vez? Mas Deus, quando diz que nos deu, não significa ausência de luta. Não significa que nós não temos que conquistar. Porquê é que eles não conseguiram? Olha, em Números, eu vou ler só para ser mais rápido, está bem? Vocês podem sentar. Números 13, versículo 33, diz assim, também vimos ali gigantes, filhos de Inac, descendentes de gigantes, e diz assim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Ou seja, como é que eles se viam eles próprios? Gafanhotos. O lugar de gafanhoto é no deserto. Qual é o problema? A autoestima. Ou seja, viveram tantos anos escravizados, que agora eram homens livres, mas ainda pensavam como escravos. Ainda agiam como escravos. Não, aquilo não é para nós. Olha, aquilo é bom demais para ser para nós. Isto, quando a oferta é muito, o cego desconfia. São expressões que todos nós aprendemos. Não estamos a tentar dizer que vivemos no país das maravilhas, não. Estamos a tentar dizer que aquilo que Josué e Caleb disseram, não, é verdade, há gigantes, não, é verdade, há problemas, mas foi Deus que nos prometeu. E há uma razão para nós acreditarmos que vamos possuir a terra. Deus é connosco. E se Deus é connosco, nada nem ninguém será contra nós. E aquelas dificuldades vão ser o nosso pão. Os gigantes vão ser o alimento para nós chegarmos lá. Irmãos, a maneira como tu te vês a ti próprio é a maneira como os outros te vão te ver a ti próprio. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu me vejo. Se eu me vejo forte, eu vou trabalhar com determinação. Uma pessoa que disse, não vale a pena, olha não, aquele negócio nunca vai dar. Fica em casa a dormir. Nem vai arregaçar as mangas, vamos lá tentar. Vamos lá trabalhar, vamos lá esforçar. Não vale a pena. Não vale a pena. Oh, pastor, convidar pessoas. Eu já convidei, as pessoas não querem vir. Não vale a pena. Então a gente ficamos a dormir. Olha, vamos para a praia. Temos um ministério de praia aqui perto. Não, essa não pode ser a nossa mentalidade. Eu não posso olhar para o passado e dizer se eu fracassei no passado, quer dizer que eu vou fracassar sempre. Não. Tem que mudar essa mentalidade. Eu não posso dizer aos jovens que estão a estudar ou não, na universidade, não vale a pena, diziam à minha filha, não vale a pena estudar, olha, os professores não vale a pena, isto, olha, depois vais para uma caixa de supermercado. Oh pastor, mas não é isso que está a acontecer, o problema não é esse, o problema é este espírito. Não tem problema nenhum estar na caixa de supermercado, mas vais continuar a estudar, vais te esforçar, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai abrir uma porta e tu vais conseguir chegar lá. Porque eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Eu não estou a dizer que sou melhor que ninguém. Eu não estou a dizer que sou o mais perto. Nada disso. Só estou a dizer assim, eu reconheço. Vamos esforçar. É difícil, claro. Há dificuldades, claro. Há gigantes, claro. Há competição, claro. Há terra ocupada, claro. Mas há Deus do meu lado e eu vou continuar a caminhar. Não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser depois. Agora, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me esforçar e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Diga, irmão lá, tu não estás só. Deus está contigo. Muda essa mentalidade. Diga lá, irmão lá da banda, irmão lá, estás a ouvir ou não? Quem é que aqui anda a estudar? Vamos lá continuar. Quem é que pensou em desistir? Vamos lá retomar os estudos.
Concordam ou não? Claro que sim. Eu sempre ouvi dizer a minha filha, desde pequenina, eu não me lembro sinceramente a idade, mas desde pequena, 3, 4, 5 anos, queria ser professora de educação física. O maiorzinho ainda não sabe muito bem. Às vezes é para a direita, às vezes para a esquerda. Mas ela sempre disse, ela sempre teve esse desejo. Porque é que não, isto não dá, isto não dá, isto não dá, não dá nada, a gente deita-se a dormir todo. Não, vamos lá estudar, esse é o teu sonho. Esse é aquilo que tu desejavas fazer. Ninguém está-te a prometer um caminho fácil, mas vamos acreditar que Deus está do teu lado. Tu fazes a tua parte e acreditamos que Deus vai fazer. Amém? Diga ao irmão lado, vamos lá mudar de mentalidade. Porque se eu me vir uma pessoa insegura, eu não vou trabalhar com insegurança. E a maneira como eu me vejo, deixa-me só dizer isto também, não é determinada por aquilo que os outros dizem de mim, nem por aquilo que os outros fazem. Porque vivemos também numa sociedade baseada nas aparências. Aquilo que eu sou não é determinado pelo carro que eu conduzo. Aquilo que eu sou não é determinado pela casa onde eu vivo, pela igreja que eu pastorei. Não tem nada a ver. Pelas roupas que vestimos, não tem nada a ver. Por exemplo, o Davi, outro exemplo. Há uma história deste homem chamado Davi, começa em 1 de Samuel, capítulo 16. E Samuel diz ao pai de Davi, Jessé, olha, eu vou à tua casa no dia, que dia é hoje? 4 de janeiro, às 10 da manhã, vou lá à tua casa. Tenho aqui umas ideias, Deus me falou que eu vou ungir o futuro rei e vai ser um dos teus filhos. Uma coisa interessante que eu um dia estava a pensar é que a maneira como olhavam para Davi era tão interessante que Davi nem foi convidado para a festa. Certo? Todos os filhos estavam lá. Quantos estavam lá? Todos, menos o Davi. O Davi estava onde? A apacentar as ovelhas. Se calhar o pai não fez por mal, mas o pai pensou, para que é que vai-se perder um dia de trabalho se este, sinceramente, não tem qualificações para ser rei? Então vai lá a sua vida. E o Samuel era um homem conhecido na altura, entra naquela casa, deixa eu ver as horas, entra naquela casa e vem um e vem outro, e o Samuel diz, olha, próximo. Bem, eles começam-se a esgotar, quando chega ao último, próximo, e o José fica próximo. Não há. Quer dizer, mais ou menos, explica-te lá isso. Eu tenho um filho, mas olha, ele nem está aqui. Mas não está aqui porquê? Eu achava que não era importante. Eu acho que ele não tem. Vai lá mandar chamá-lo. E o empregado vai lá, se podia estar a dias daquela casa, eles andavam semanas com o gado e tal, e chega ao pé de Davi, e conta a história. Quem sabe Davi nem sabia o que é que estava acontecendo naquele domingo. Sei lá, domingo sou eu que estou a dizer, não é? A Bíblia não diz qual foi o dia. E aquele homem conta a história ao Davi e disse, olha, mas agora o teu pai, o que é que tu vais lá? Eu não vou. Não. Ai, não me convidaram, agora é que estão-me a chamar. E Davi amuou. Certo? Claro que não. Às vezes nós perdemos aquilo que é de Deus por amuarmos. Às vezes perdemos aquilo que é de Deus para a nossa vida. Não, se não fui a primeira escolha, também não sirvo para ser a segunda nem a terceira. Não sou o tapa-buracos. Vocês estão-se a rir porquê? Nervoso. Às vezes é uma mentalidade, é popular, é normal, mas nem sempre Deus pensa dessa forma. Davi vai para aquele lugar, eu digo festa, volta para lá, cara alegre, bem disposto. O que é que faz com que Davi tenha uma boa atitude mesmo? O que é que faz com que Davi não se sinta excluído, marginalizado? Por tudo isso, podíamos colocar lá estes nomes ou não? Davi sabia quem eu era, quem ele era. E a sua identidade está baseada que ele era um filho de Deus. Não se vou à festa ou se não vou à festa.
não se calça os ténis da Nike ou não calça os ténis da Nike. Não se tem o carro XPTO ou não tenho. Não se vive na casa ou se tenho o telemóvel, iPhone ou Android, ou seja o que for. Não tem nada a ver. A minha identidade não está baseada em nada dessas coisas. Posso usar essas coisas. Se puder, se não puder, não posso. Mas a minha identidade não está formada em todas essas coisas. Está formada que eu sou um filho de Deus. Deus ama. Deus ama-te. Os outros podem não te amar, mas Deus ama-te. Os outros podem não ver potencial em ti, mas Deus vê. Os outros podem achar que tu jamais, mas não é assim que Deus vê. Mas às vezes podemos perder o melhor de Deus, ficando amoados e ficando, se não servia, então não vou. Para terminar, esta é a parte que o pessoal diz, amém. Como posso ajustar a minha autoimagem? Ainda bem que perguntas, que eu tenho ali a resposta. Bem, deixa fazer algumas perguntas que eu acho interessantes. Por exemplo, será que andas sempre a criticar tudo e todos? Se a resposta é sim, isso é um sintoma que tens uma baixa autoestima. Tens a tendência para ser pessimista em relação a tudo. As pessoas só veem nuvens negras. Olha, tu fizemos assim, não, assim não dá para aí. Não. Isso é uma tendência para uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Tens a mania da perseguição. Todos estão contra mim. Há gente que é assim. Vê 3 pessoas ali a conversar. Eu já sei, estão a dizer mal de mim. Há gente que tem mania da perseguição. Sente-se inseguro. Isso é sintoma de uma baixa autoestima. Porque, não sei se sabes, mas o mundo não gira à tua volta. Nem a minha, né? Isto é para mim também, está bem? Tens medo de abrir o teu coração com as pessoas da tua confiança? Não é com qualquer pessoa, mas das pessoas da tua confiança, mesmo assim tens medo de abrir o teu coração? Isso é um sinal de baixa autoestima. Medo, insegurança. Porque eu penso que as pessoas já amam por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. As pessoas me amam pela minha performance e não por que ser humano que eu sou. Não sou super-homem. Tens dificuldade em aceitar a crítica? Não estou-te a perguntar. Pensa para ti. Porque isso é um sinal de uma baixa autoestima. Há pessoas que olham para uma crítica como se estão todos contra mim. As críticas, elas podem ser construtivas e destrutivas. E qualquer uma delas eu posso pegar nelas e tirar o melhor delas. E aprender alguma coisa. E outras simplesmente não ligam. Pastor, não gosto da sua gravata. Temos pena. O que é que eu vou fazer com isso? Nada. Mas eu ficava muito preocupado com isso. Não gosto da sua maneira de falar. Pois, eu já tentei falar como aos outros, mas não sou capaz. Eu tenho que ser eu próprio. Mas isso é para a semana. Então, alguns conselhos práticos. Como reajustar a nossa autoimagem? Primeiro, corre para Cristo. Diga lá ao irmão ao lado, corre para Cristo. Pastor, o que é que está a querer dizer? É simples. Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Só Deus nos pode ajudar. Porque hoje também é o que eu vou dizer. Nós não estamos aqui a brincar. Há maneiras de pensar que nós temos que têm a ver com a vida que nós temos levado até hoje. E nós não carregamos. Eu carrego aqui no botão, isto liga e desliga. Mas o nosso ser não. E há gente que tem sido sacrificada há muitos anos, em muitas áreas. Por exemplo, se uma pessoa passou muitas dificuldades financeiras ou tem vindo a passar, não basta ouvir o pastor dizer, não, Deus supra as tuas necessidades. E a pessoa sai daqui, mas o frigorífico continua vazio. Mas o valor da reforma continua o mesmo. Mas a mentalidade pode mudar. Onde eu estou a querer chegar é que não estamos a brincar. Eu não estou a brincar convosco. Pelo contrário. Porque sei o que me tem custado e o que me custa. Às vezes há pessoas, eu gostava de ser como o pastor, assim, todo extrovertido. Não é bem assim. Mas pronto. Porque eu luto com os meus complexos também.
Eu luto, tal e qual como vocês. E só Deus nos pode ajudar. Quem é que ajudou Gedeão? Foi Deus. Deus, é verdade, eu tenho vivido assim. É verdade, tenho sido massacrado, entre aspas, nesta área. Mas Deus, ajuda-me a mudar a minha maneira de pensar em primeiro lugar. Ajuda-me a pensar de outra forma. Que nós possamos se agarrar a Deus. Hoje eu quero desafiar a cada um de vocês a não passarmos 2015 apenas o dígito do 4 para o 5. Mas a determinarmos a fazer alguma coisa para mudar, porque senão vai ser igual aos outros anos. Eu não sei se é preciso eu agarrar mais a Deus, vou-me agarrar mais a Deus. Mas a fazer qualquer coisa, Deus ajuda-me. Que não seja sempre assim, como igreja, como comunidade, a mesma coisa. Queremos todos mais. Oh, pastor, mas olha, a igreja está assim em Portugal, olha, graças a Deus, está bem, mas vamos, pelo menos enquanto tivermos ar, enquanto respirarmos, não vamos nos aquietar e nos dizer, pronto, está bem, olha, isto é o que temos, é assim que vamos ficar. Não! Vamos fazer qualquer coisa. E essa qualquer coisa começa por nos lembrar, Deus, se não foste tu edificar a casa. Salmo 127, versículo 1 e 2. Em vão trabalhos que edificam. Em primeiro lugar, busca a Deus. Vira-te para Deus. Há pessoas que os pais sempre destruíram a sua autoimagem. Não fiques contra essas pessoas. Ama-os, perdoa-os, mas vira-te para Deus. Há gente que os patrões sempre fizeram isso. Não fiques contra essas pessoas, perdoa-os, mas chega-te a Deus. Deus ajuda-me a mudar. Às vezes há pessoas na igreja que fazem questão também de nos fazer isso. Perdoa-os, mas vira-te para Deus. Que a imagem de mim próprio não seja baseada naquilo que os outros pensam ou fazem, ou convidam ou deixam de convidar, mas como Davi, que esteja baseado naquilo que eu sou em Cristo Jesus. Deus ama-te. Deus ama-te de uma forma incondicional. Quer eu te diga que te amo ou não, Deus continua a te amar. Segundo conselho, coloca a palavra de Deus no teu coração. Oh, pastor, isso é coisas tão simples. Claro. Vamos só pensar nisto, irmãos. Quando eu digo que nós não vivemos no país das maravilhas, quando eu estou a dizer, olha, nós estamos aqui a brincar, se eu ouvir notícias de manhã à noite, o que é que o meu coração fica cheio? O que é que a minha cabeça fica cheia? Eu não estou a dizer que isso está mal, mas às vezes nós não fazemos a dieta da televisão que devíamos de fazer. Ninguém está a dizer que ninguém diga que o pastor novo foi para aqui que diz que não se pode ver televisão. Que eu digo que é mentira. É como às vezes uma mentira dita muitas vezes parece que é verdade. Ninguém está a falar disso. Estamos a falar de sabedoria. Estamos a falar de equilíbrio. Estamos a falar... Eu há 20 anos atrás nem ouvi falar de colesterol. Há 10 anos atrás tinha 400 e tal de colesterol. E eu andava todo feliz da vida. O médico disse, não podes morrer. E eu, armado em parvo, olha, morreu, morro contente. É coisas de putos 30 anos. Eu sou assim. Mas depois pensei assim, espera lá, eu quero viver mais qualquer coisa. Então há que ter, não é fazer uma dieta, é ter um estilo de vida diferente. Custou-me ao início, claro. Não estava habituado a correr, ou fazer isto, ou não comer isto. Ou não... Faço os meus exageros também, mas temos de ter equilíbrio. Estamos a falar na televisão, de outras coisas, porque a gente somos bombardeados todos os dias com tanta coisa. A gente vem ao culto uma vez por semana. Ah, mas vamos começar a vir 2? É verdade. Porque à sexta-feira também há culto. 21 horas. E na próxima sexta vocês não sabem o que perderam. Um bom chazinho e muitos bons bolos. Mas esqueçam que venham sexta, que vem, mas não vai haver já bolos. Mas havemos tantas vezes, sempre está mal. É as notícias. Oh, pastor, mas esta é a verdade. Eu sei. A pergunta que eu estou a fazer é, como é que eu vou mudar a minha mentalidade se eu só ouvir essas coisas? Quem é que está a entender? O outro conselho é escaver as horas. Pá.
O outro conselho é: abre o teu coração para pessoas ou com as pessoas que te amam. Porque há pessoas que te amam incondicionalmente. Já deste graças a Deus pelas pessoas que te amam? Eu dou graças a Deus pela minha esposa, que independentemente se eu falo bem ou falo mal, ela gosta de mim. Estou a falar a sério, não estou a brincar. Há gente que gosta de mim sabendo os meus defeitos. E há gente que gosta de ti também dessa forma. Abre o teu coração para eles. Eles vão te ajudar também. Deixa o passado lá atrás. Não fiques agarrado ao passado. Não, mas eu sempre vivi assim. Nós sempre fomos assim. Sim, mas podemos mudar. Mas vamos confiar em Deus para mudar. Mas vamos crer em Deus para ser diferentes. Esquecendo as coisas para trás, fica o avanço para aquelas que estão diante de mim. E por último, fala para ti mesmo. Agora ouçam bem. Mas ser equilibrado, senão chamam-te maluco. Não vais andar na rua a falar para ti mesmo. Olha, o maluquito vai ali. Mas fala para ti mesmo. Sério. Fala para ti mesmo o quê? A palavra de Deus. É que eu não estou a brincar, eu obrigo-me a mim mesmo a fazer isso. Por exemplo, TPC. Né? Arranja assim uns post-its, metes assim no frigorífico. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Não é dizer isso, o meu Deus ia brincar. Não, é obrigar-te a ti próprio. Dizer: Deus, ajuda-me. Deus, tu mudaste Judeão, muda a minha mentalidade. Ajuda-me a confiar em ti. Ajuda-me a crer em ti. Ajuda-me a crer em ti. Um dia, pessoas foram ter com como é que eles se chamam? Com Jesus. E estavam leprosos. Se tu quiseres, bem podes me limpar. E há um deles que diz assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não me lembro se foi esta história. Foi alguém que disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Dizer, clamou a Deus: Senhor, se eu não estou a conseguir crer, se eu não estou a conseguir confiar, ajuda a minha incredulidade. Mas nós clamamos a Deus. Porque eu quero olhar para este ano de 2015 e que algumas coisas possam mudar, não apenas no calendário, mas na minha vida. Concordam comigo ou não? Concordam comigo ou não? Nós estamos a dizer, nos voltamos para Deus e dizer: Deus, ajuda-me, Senhor. Ajuda. Vamos ficar de pé agora mesmo. Ajuda-nos, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Levanta o teu braço para o céu agora mesmo. Igreja, será que há áreas na tua vida que tu olhas e tu vês que te é difícil pensar desta ou daquela forma? Tu sabes o que a Bíblia diz? Tu conheces a palavra de Deus? Mas te tem sido difícil mudar essa mentalidade. Eu vou desafiar a cada um de vocês. Coloca isso aos pés de Jesus agora mesmo. Fala com Deus. Fala com Deus agora mesmo. Eu queria pedir que ninguém se distraísse. Porque ouvimos a palavra de Deus, mas vamos dizer: Deus, precisamos da tua ajuda. Precisamos da tua ajuda. Espírito Santo, toque em cada vida nesta manhã. Em nome de Jesus.